de grande admiração, que muitas vezes as pessoas não podem fazer, mas que você consegue fazer isso de uma forma plena. Então, acho que é um privilégio o capítulo de Belo Horizonte ter um padrinho como você, e eu, sinceramente, não poderia desejar ter um padrinho melhor para um capítulo como você tem sido para o capítulo de Belo Horizonte. A segunda, ter um líder como o João. Eu acho que a gente ter conseguido formar e ter um líder como você para estar levando o capítulo como está conseguindo fazer, eu acho que é um privilégio. Eu não tenho dúvida que as duas principais pedras fundamentais desse capítulo vão ter sido você e o Salim daqui 20, 30 anos, quando a gente estiver vendo um novo centro de excelência, que nem eu falei anteriormente. Com certeza as duas principais pessoas que vão ser lembradas vai ser o João, que está sendo hoje o primeiro presidente do capítulo, uma pessoa que procurou se formar, procurou estudar, foi com a gente para o Japão lá para assistir um dos maiores inspiradores do IE no mundo, que é Amon Pelehan. Então eu acho que são dois exemplos fantásticos a serem seguidos aqui dentro do capítulo. Segundo, manifestar não somente o meu desejo, mas o desejo de várias das pessoas que eu tenho conversado dentro do Instituto em Porto Alegre. O IE ele não é de um presidente, o presidente ele simplesmente faz um acompanhamento da história dele durante um ano, tem um privilégio de dirigir durante um ano, e a gente se aconselha e pergunta muito a opinião dos mais seniors. Afinal de contas, o IE não é nosso, né? O IE não é de uma pessoa, ele é de uma história. E a gente vê que um dos principais desejos da maior parte das pessoas que se conversa é a independência do capítulo de Belo Horizonte. É ver o filho se amadurecer e caminhar por pernas próprias, poder caminhar sozinho. Eu acho que isso vem muito de um dos principais valores do IE, que é a liberdade individual, que nos leva ao princípio da subsidiariedade e da descentralização. Não é o capítulo de Porto Alegre, não é Porto Alegre que vai saber o que é melhor, as melhores ferramentas para operacionalizar o capítulo de Belo Horizonte. Então acho que cada vez mais vocês têm que assumir as rédeas desse capítulo, assumir mais as responsabilidades desse capítulo e levar isso em diante. Sempre, obviamente, ligado às questões dos valores, porque se você tirar os valores do Instituto, você tem uma associação de jovens empresários como inúmeras que você tem no país. O IE ele acaba sendo algo singular e reconhecido não só no Brasil, mas no mundo, pelas pessoas que vêm aqui, pela questão dos seus princípios. Então acho que esse é o cerne, essa é a principal coisa que tem que ser respeitada e guiada nesse processo de descentralização do Instituto. E a terceira coisa, parabenizar a vocês 5 que estão assumindo esse primeiro ano de diretoria completa, esse 4º ano de IE Belo Horizonte. É um desafio difícil, é algo que dá trabalho, é algo que vai trazer muito crescimento e satisfação para vocês daqui a algum tempo. Quando vocês olharem para trás e verem todo o tempo que vocês investiram nisso, que hoje às vezes pode parecer bastante, vocês vão ver que valeram a pena. Eu não conheço uma pessoa que tenha passado pela diretoria em Porto Alegre, e aqui está o Gustavo, o Paulo e o Rafael para comprovar, que não diga que o IE foi a principal escola, a escola mais importante por qual eles passaram em toda a formação deles. Isso não só nas pessoas novas, mas nas pessoas mais antigas dentro do Instituto. Então eu acho que é um privilégio que vocês conquistaram, estar na diretoria do IE, e acho que vocês construírem um capítulo é algo que vai dar muito crescimento para vocês e orgulho daqui a alguns anos, que é como eu vejo o meu desafio dentro do IE lá em Porto Alegre. Então eu parabenizo também a vocês e passo a palavra ao João, que tentei ser curto, mas não consigo. Seguindo os exemplos, né, claro, do Rafael, do Leonardo, eu também trouxe a minha anotação, então. A minha voz não vai me permitir ser tão curto quanto extenso, pretendo ser curto como o Leonardo. Tentei escrever aqui para não esquecer de ninguém. E primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês que formam o IEE, que realmente são as pessoas que constituíram o Instituto. O Instituto não é essa diretoria, não é o João Luiz, não somos nós. O Instituto somos todos nós. Nós é que formamos o Instituto. Então, primeiramente, parabéns a todos vocês que constituíram o Instituto. Gostaria de agradecer também ao Salim, Paulo Ego, Rafael Sá,
Leonardo Fração, Gustavo N, pela iniciativa e principalmente pela persistência. Eu acho que se não tiver sentido a persistência de vocês, a insistência de acompanhar, de incentivar o capítulo, realmente seria difícil de poder continuar. Então vocês também estão de parabéns aí e são também os responsáveis por construir o IE aqui em Belo Horizonte. Ana Florência, Silvio Araújo, Leandro Costa, Luiz Felipe Freire e o Rony Antunes também, pela dedicação que vocês tiveram ao Instituto e pelo comprometimento, que é uma palavra que às vezes a gente esquece, mas o comprometimento dessas pessoas foi o que foi decisivo para poder escolher essa diretoria. O Rony, infelizmente, pela idade, ele não pôde compor a diretoria, mas ele vai ser o primeiro associado honorário aqui de Belo Horizonte que vai ajudar a gente a conduzir o capítulo e com certeza vai dar os conselhos dele para essa diretoria para que a gente possa seguir esse caminho. Agradecer também a Kelly, que está aqui sempre apoiando a gente, sempre organizando, sempre nos bastidores aí. A Ana e a equipe dela lá em Porto Alegre, que também sempre apoiou e tudo funciona muito bem pelo apoio deles. Os nossos apoiadores, realmente, os patrocinadores do Instituto, porque além de acreditar no Instituto, eles também, como o Leonardo falou, eles coincidem com os ideais do Instituto. Então, por acreditar, eles patrocinam. Não é só a questão do investimento, é a questão do apoio institucional. O nome das empresas que patrocinam o Instituto, às vezes é muito mais forte do que o apoio financeiro. Agradecer a minha família e a Deus pela compreensão e pela força de poder conduzir isso aqui. Eu vou contar uma historinha aí que foi um vídeo que o Salim enviou por e-mail, que foi do Steve Jobs no discurso de Stanford. Não sei quantos de vocês já viram esse vídeo, mas se não viram, vejam, e quem já viu, vê de novo, porque realmente é um vídeo muito interessante. Eu vou contar uma das histórias, ele conta 3 histórias, eu vou contar só uma, que é a questão de ligar os pontos. Ele fala que ele entrou na faculdade por uma obrigação da mãe dele, ele foi doado pela mãe, por uma família adotiva, e na condição de que essa família adotiva colocasse ele numa faculdade. Era a única condição que a mãe impunha para que ele pudesse ser adotado. E a família, apesar de não ter os recursos para isso, se comprometeu a colocá-lo numa faculdade. E depois que ele entrou na faculdade, ele viu que ele estava consumindo todos os recursos financeiros da família. E depois de 18 meses lá, ele resolveu parar. Ele não achava justo acabar com todo o patrimônio que a família dele tinha construído só para poder estar numa faculdade. Então ele saiu da faculdade, mas para não parar de estudar, ele continuou fazendo algumas matérias. E aí, como ele não tinha obrigação, ele escolheu as matérias que ele queria escolher. Ele escolheu as que ele achava mais interessante. E uma das matérias que ele escolheu pela curiosidade, pela intuição, foi a caligrafia. Ele resolveu fazer um curso de caligrafia, porque ele viu os posters na faculdade, os posters eram muito bem escritos, tinha uma caligrafia muito bonita, e ele queria aprender a fazer aquilo. Mas ele não tinha a menor ideia de por que ele estava querendo fazer aquilo, e nem como é que aquilo ia ser importante na vida dele. Ele simplesmente achava que ele tinha que fazer aquilo e ele fez. Anos depois, cerca de 10 anos depois, quando ele foi construir o Macintosh, quando ele constituiu os PCs, eles tinham aquelas letrinhas todas padronizadas, tudo, como máquina de escrever. E com o curso de caligrafia dele, ele falou assim, não, eu quero colocar uma caligrafia bonita, quero colocar letra, quero colocar uma coisa diferente nos computadores. E ele fala que como o Windows copiou o Macintosh, então graças a ele, todos os computadores hoje têm fonte, têm aquele design que hoje existe. A história parece muito simples, fala assim, mas o que tem isso a ver? A questão é como ligar esses pontos. No momento em que ele estava lá fazendo aquele curso de caligrafia, ele não tinha a menor ideia de por que aquilo ia ser importante na vida dele. Mas ele sentia dentro do coração dele que aquilo era uma coisa importante que ele queria fazer. Só olhando para trás, e foi até uma coincidência no discurso do Leonardo, ele mostrar que olhando para trás é que a gente consegue ver as coisas, só olhando para trás que ele conseguiu entender a importância das escolhas que ele fez. Eu escolhi estar no Instituto, eu escolhi me dedicar ao Instituto. Hoje, realmente, eu passo uma grande parte do meu tempo tentando fazer com que o Instituto cresça cada vez mais. O Rony, que é meu sócio, muito compreensivo, vê que uma parte do tempo eu estou aí trabalhando pelo IE e eu realmente não sei por que eu faço isso. Eu não tenho a menor ideia de por que eu me dedico tanto e por que eu acredito tanto nessa instituição. A única coisa que eu acredito é que no futuro, quando eu olhar para trás, todos esses pontos vão estar conectados. E uma coisa eu tenho certeza, o Instituto, as pessoas que estão aqui hoje, vocês, que são pessoas realmente capacitadas, são pessoas qualificadas, que eu tenho muito prazer em estar junto, em conversar,
com certeza no futuro, quando olharem para trás, vão ver que os pontos se conectaram e que as amizades que a gente fez aqui vão durar para o resto das nossas vidas. Esse grupo que está aqui vai ser um grupo que vai fazer a diferença e que é o que o nosso país muito precisa. Obrigado. Agora, a minha diretoria, por favor. A diretoria foi pega de surpresa. A gente passa a palavra para a Ana Florencio para falar em nome de todos No nós. script só parava aqui no jogo. A diretoria que vai ter que ser de improviso. Essa é a vantagem do Instituto, tá vendo? Sempre inovando. Já que eu sou o diretor de comunicação, tem que falar alguma coisa, né? Apesar de ser improviso, na verdade a gente gostaria só de reiterar os agradecimentos aí, né, para o pessoal de Porto Alegre. Imagino que seja muito complicado, né? O pessoal falando, acordou 6 horas da manhã para estar aqui. E a gente fica lisonjeado com a presença de vocês. E mais uma vez agradecer ao Salim, que foi realmente o idealizador disso tudo, né? E agradecer a todos vocês pela presença e por constituírem o Instituto aí de BH. Obrigado. Eu vou começar agradecendo o Salim, que é o padrinho do Instituto, e também me ajuda muito pessoalmente quando eu preciso ligar para ele pedindo umas ajudinhas. Queria falar que o João, vocês não fazem ideia o tanto que o João dedica a esse Instituto. Eu falo, outro dia eu falei para a Silvinha, eu quero ser igual ao João. Não foi, Silvinha? É verdade. Eu admiro demais, assim, o empenho dele, ele se vira, ele tem uma empresa para tocar, mas ele arruma tempo. Tem hora que eu fico assim, gente, eu tenho que conseguir mais tempo. Eu tenho que dar um jeito de organizar para eu poder seguir o exemplo do João, que é um exemplo que nós devemos seguir, que eu também não sei o porquê, mas a minha intuição diz que esse instituto vai conectar muitos pontos para a gente. E queria agradecer a todo mundo, eu fico muito feliz de ver como é que o instituto está crescendo, de ver que cada vez nós estamos conseguindo trazer mais gente. O fórum foi um sucesso, conseguimos levar 20 pessoas, né? E todo mundo adorou, está criando amizade. Então, agradecer a todos vocês e a nova diretoria. Fica aí o nosso desafio. Isso aí. Agora todo mundo tem que falar. Né? Ai, Bom, vamos deixar as mulheres Primeiro, então. Bom, faço das palavras deles as minhas, quanto agradecimento ao Salim, os meninos de Porto Alegre. Eu acho que é um privilégio para a gente estar tendo essa convivência com eles. É muito aprendizado, é muita coisa nova. Às vezes eu e a Flor, a gente fica até desorientado. Nós não lemos esse livro ainda e aquele. Mas no final a gente vê que vale a pena. Acho que todo mundo que entrou de um jeito e no caminho a gente já vai vendo as modificações, nossa capacidade de raciocínio. Às vezes a gente vê um político falando alguma coisa, até o empresário falando alguma coisa, você já questiona aquele cara que até então você achou que ele era o máximo. Você fala, não, peraí que isso aí não tá legal não, isso não faz bem pro meu país, para a sociedade. Então, essa formação não tem faculdade, não tem MBA. Eu posterguei o meu um pouquinho, porque como diz o Salim, isso aqui que é MBA de verdade. Então, quanto à diretoria financeira, gente, vocês podem ficar tranquilos. A gente sabe. Receber comigo, pagar, né, só o necessário mesmo. Brincadeira, e agradecer vocês pela confiança e pela participação. E vamos arranjar mais mulheres, gente. Com certeza. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer, primeiro à diretoria lá de Porto Alegre, que votou e elegeu a diretoria daqui, ao Salim, aos patrocinadores que votaram, todo mundo que confiaram na gente. O Instituto realmente ele mudou minha perspectiva de vida. Eu não conhecia quase nada dessa questão de política, de liberdade, de propriedade.
E realmente isso mudou minha vida. E quando o Rony me comunicou por telefone que ia me chamar para a diretoria, eu falei, senhor Rony, eu aceito porque eu quero retribuir isso que eu recebi. Esse pouco que eu já recebi, eu quero retribuir ao Instituto. E eu acho que isso não é trabalho. Eu recebi um e-mail que ele fala, que ele diz, segundo o e-mail, que é do Nizanguanais numa comissão de formatura. Se é dele ou não é, não importa, mas a mensagem é muito bonita. Ele termina com uma frase que fala assim, trabalhe com uma coisa que você goste e você nunca vai precisar trabalhar na vida. E meu escritório eu considero um lazer, porque eu gosto demais de estar lá, e aqui no IEE também. Eu não me sinto atarefado pelo IEE, eu gosto de fazer as coisas que estou aqui. Às vezes eu estou em casa, 11 horas da noite, estou checando e-mail, respondendo o João, mandando alguma coisa, um incentivo de livro, os livros dos palestrantes, aquele dia que eu te mandei era meia-noite. Então eu acho que o IEE tem muito para contribuir para a vida de todo mundo e eu espero retribuir à altura o convite que vocês me fizeram. Agora falta só o Por favor. Bem, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Se vocês estão felizes, imagina como eu estou. O Brasil, o futuro do Brasil, passa sempre por isso que tem. É isso aí. Então, eu acho que o desafio nosso hoje não é mais o IEE pelo G, pelo é. Nós temos que tentar fazer o Rio de Janeiro. O Rio não consegue decolar. Eu acho que a gente precisa estar presente no Rio de Janeiro. O de São Paulo está engatinhando, mas já vai, não tem problema. Nós temos que partir para outras cidades e fazer com que esse núcleo consiga se replicar em outros modelos. Então, em estratégia, se a gente falar em estratégia, a estratégia do Walmart, ou a estratégia da drogaria Araújo, a estratégia da organizamento, chama estratégia de replicação. Você replica o modelo que você tem. O que é o modelo? Eu abro uma agência num lugar distinto, exatamente no mesmo modo, no mesmo conceito. A drogaria Araújo consegue uma nova loja e replica o mesmo modelo como a Walmart faz. Então, nós já temos um modelo. Esse modelo se mostrou replicável. Belo Horizonte, Minas Gerais, hoje é um exemplo de modelo replicável. Então, eu acho que nós devemos assumir uma responsabilidade diferente da que nós temos até então. Se nós achamos que o sucesso de Belo Horizonte é o nosso objetivo, a gente devia mudar isso. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é um pouco maior. Nós devemos fazer com que existam outros núcleos, outros IEs em outras capitais, para que a gente possa replicar e estar fortalecendo o nosso ideal. Então, esse sucesso que está aqui hoje é apenas um passo que nós estamos dando. Sucesso passado não garante sucesso futuro. Então, o que nós temos que fazer agora é prestigiar mais São Paulo, prestigiar o Rio de Janeiro, irmos para outros horizontes, novas capitais, tentando formar isso que nós fizemos aqui. Então, eu acho que a nossa responsabilidade é um pouco diferente. Deveríamos abrir na nossa cabeça. Não é o IEE de Minas que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é um pouco maior. É fazer com que esse núcleo que existe aqui hoje possa existir em inúmeras outras cidades, para que a gente possa estar certo de que, conduzindo as pessoas, formando as pessoas, educando as pessoas para esse ideário que nós temos, que é o correto, que é o ideário que leva as nações a terem sucesso e proporcionarem às suas pessoas qualidade de vida, proporcionar às suas pessoas felicidade, é o que nós temos que fazer. Então, eu acho que nós deveríamos assumir, como membros do IEE de Minas Gerais, um pouco mais. Talvez seria mais ou menos aquilo. Eu tenho comigo o seguinte, a geração anterior, a geração dos meus pais, nos entregou um país. Nós temos que entregar para os nossos filhos um país melhor do que os nossos pais nos entregaram. Porque os nossos pais garantidamente nos entregaram um país melhor do que eles receberam dos seus pais. Então eu acho que a gente devia assumir uma postura um pouco mais desafiadora. Nós deveríamos tentar fazer com que este núcleo que hoje é de sucesso em Belo Horizonte poderia ser também um novo núcleo de sucesso em outros estados. Então vamos assumir esse desafio de contribuir, de ajudar, de colaborar. Vocês estão vendo aqui hoje o
Fração e o Rafael, e outros colegas do Rio Grande do Sul, que mais de 3 mil quilômetros de distância vieram aqui nos prestigiar. Será que nós não deveríamos fazer o mesmo com Vitória, com Uberlândia, com Goiânia, com Rio de Janeiro e outras cidades? Não é isso que nós deveríamos fazer? Então, eu deixo com vocês a semente, porque vocês é que serão as pessoas transformadoras. Vocês são capazes de fazer essa transformação. Essa transformação está no poder de vocês. E vocês podem fazer isso. E eu acho que poucos poderão fazer muito. Nós somos poucos, nós somos minoria. Eu quero lembrar as palavras do Og Leme. O Og Leme era um libertário do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, e ele faleceu já há 5 anos atrás, e ele sempre dizia: eu quero ser minoria, porque eu quero continuar a ser um libertário como eu sou. Então, eu acho que o que a gente devia assumir como desafio é o seguinte: nós vamos, pelo sucesso que obtivemos em Minas Gerais, nós vamos contribuir, assim que for necessário, para o sucesso de outros IEs que formarem em outras cidades. Fica aí para vocês esse desafio e esse pedido, para que a gente possa dar a nossa parcela de contribuição. Eu acho que a nossa geração contribuiu menos do que devia para essa geração. Eu acho que nossa geração foi até um pouco cômoda. A gente devia ter feito mais. Eu, diferentemente do João, eu deveria ter dedicado um pouco mais tempo à minha comunidade. Então, o exemplo do João é o exemplo correto. O exemplo que nós temos que contribuir com a nossa comunidade. Então, eu acho que o João é esse exemplo, o Fração é esse exemplo, o Rafael é esse exemplo. Cada um presidente do IEE, vocês não imaginam o que é o custo pessoal para dirigir uma entidade dessa. Todos esses diretores do IEE têm um custo de lazer, pessoal, de família, de trabalho, de dedicação. Então, esse custo se reverte numa coisa que é a garantia da nossa satisfação, de estar contribuindo para uma coisa que nós acreditamos. Então, fica o desafio para que a gente possa ajudar e contribuir para outros IEs que se formarem em outras cidades. Talvez hoje está aqui o Rafael, está aqui o Fração, nos ajudando, contribuindo, empossando uma diretoria de Belo Horizonte. O que eu vejo amanhã é a diretoria de Belo Horizonte em outras cidades, em outros estados, empossando outras diretorias. É isso que eu vejo no IEE nos próximos anos. E quem tem que fazer essa revolução são vocês. Na realidade, o meu papel aqui foi apenas de contribuir no primeiro passo. Você, quando uma criança começa a andar, você dá a mão para a criança, segura as mãozinhas dela e ela vai caminhando. Depois que ela caminha, só você deixa essa criança. Não que você a abandona, mas que você tem confiança, você crê que ela pode andar por si só. Então, o que eu acredito que está acontecendo aqui hoje é que eu acredito que o João e essa diretoria, que o pessoal de Porto Alegre já anda por si só, hoje entregou o seguinte, falou: Minas Gerais, vocês podem andar por si só, vocês já são independentes. Então, o que nós queremos aqui, do mesmo forma que nós somos independentes hoje, nós vamos proporcionar que outros possam ser também independentes. É a nossa retribuição àquilo que alguém contribuiu. Por exemplo, aos nossos pais que nos entregaram um país melhor, nós queremos retribuir, entregamos para os nossos filhos um país melhor. E isso vocês poderão fazer através do IEE. Então, sucesso em seu desafio futuro de contribuir para a formação de outros IEEs em outras cidades. Obrigado. Seu eterno.